Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao melhor, pior podcast desse Brasil. Com vocês, eu sou o seu anfitrião Dias, esses são meus co-anfitriões, Deads e Dan. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil. Se inscreve, deixa seu like, dá um hype e é nóis. Toca o sininho, comenta também. Bom dia, clique, é um ótimo clique. Drop like. Agora! Eu não estou mais pedindo, eu estou ameaçando. Não é mais do... Se você não dá o like, eu vou puxar seu você pé. vai dar outra coisa. Oxi. Vai dar dinheiro. Okay. Aí ninguém vai dar, pera aí. Eu vou fazer queria. quando a gente começar a ter mais inscritos, essas coisas, eu vou deixar o link pro Pix aí. Tem um monte de streamer brasileiro que faz isso. Eles deixam lá o QR Code do Pix. Ah, não tenho coragem de fazer isso, não. Eu Não, porque tenho, eu sou porque eles mendigo. eles vão saber o nome, então a gente tem que fazer um. Eu faço com conta PJ. Eu faço com conta PJ, de boa. Isso também funciona. Sim, também funciona. Bem-vindo à audiência. Eu sou o Dead. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Ótima semana mesmo. O Dan ainda tá se recuperando do episódio da semana passada. Tá descansado, pô. Fazer 2 semanas, quase 2 semanas do outro episódio. Basicamente, mas... Oh, meu coração queima com raiva. Raiva de muitas pessoas em muitos lugares. Ele amou Star Wars em alguma realidade. Você sabe que dizer esse nome na minha presença convida forças negras a habitar no meu coração. Não faça isso de novo, meu cara. Então, hoje vai ser um episódio mais assuntos. light. Hoje vai ser um episódio mais tranquilo, mais padrão. Senhores, o que é que temos pra hoje? Bom, de assuntos eu quero mandar um update da situação de Lego, porque agora meio que tá num standstill. Tá travada. Tá travado. Agora a gente provavelmente não vai ver uma atualização disso por um bom tempo. Talvez 1 ou 2 anos, não sei. Então, beleza. Vocês lembram mais ou menos da história do Lego? Sim, Posso dar um quick refresh? Dá um quick refresh, mas eu lembro mais ou menos. Audiência mesmo. Bricks e Minifigs roubaram a coleção de alguém, né? Sim, maior coleção de Legos de Star Wars do mundo. Foi dada um consignment, né, para uma loja para a loja de Legos revendidos dos Estados Unidos, a maior, chamada Bricks and Minifigs, onde houve uma transferência que foi mais um sequestro da loja para um novo dono. E eles nunca, devolveram ou pagaram o dinheiro devido pelos Legos. Eles nunca devolveram os Legos, eles nunca pagaram, a porcentagem que eles deviam dar para o dono. O dono, ficou 1 ano tentando, alguma coisa, algum processo legal. Ele não tinha dinheiro, ele não conseguiu, então entra o youtuber Reckless Ben, para tentar fazer algo publicamente acessível para conseguir os Legos de volta. Acaba com ele no primeiro episódio. Ele faz múltiplas coisas para conseguir, múltiplos planos para conseguir, os Legos de volta. Primeiro ele tenta conversa, não funciona, ele tenta fazer com que o crime seja de um processo civil para um processo criminoso. Não funciona porque a polícia tá trabalhando para a loja. Acaba com ele fazendo 10 processos diferentes na pequena corte e a loja fechando permanentemente. Ele deixa um pôster falando que a loja fechou porque roubaram de gente velha e eles foram para Utah. Ele agora tá em Utah. Foi meio rápido, mas acho que deu pra dar um refresh, né? Uhum. Utah é basicamente um dos muitos estados dos Estados Unidos. Foi de um estado pro outro, basicamente.
Utah, sim. A loja, essa história acontece originalmente em Oregon. Agora ela está acontecendo em Utah porque a sede da loja, no caso da loja principal, é em Utah. Então, o segundo vídeo. O segundo vídeo é basicamente, já que a gente ganhou, eu vou fazer um processo legal agora contra o próprio dono, já que a gente ganhou da loja. Que é um plot twist depois, mas algumas pessoas tinham acessado os 10 casos de pequenas causas do Ben para ver se eles eram reais. Eles eram, só que eles levaram um dismissal depois. Interessantemente, a loja original de Oregon era 2 prédios e o endereço, no caso, os processos legais são feitos por endereço. Então eles tinham 2 endereços e a loja principal estava atrelada ao segundo endereço. O Ben fez sobre o primeiro. Então, mesmo com eles ganhando os 10 processos de pequenas causas, o caso acabou sendo jogado fora porque o primeiro endereço não tá atrelado a ninguém. Sim, o sistema civil americano é meio eu não sabia que isso era possível, mas a loja fez isso para jogar um caso para escanteio, foi? Sim, é um negócio muito estranho, porque a loja é 2 prédios, os 2 prédios têm 2 prédios de largura, cada prédio tem um endereço diferente. E aí eles fazem isso para propositalmente obfuscar o endereço da loja para que seja mais difícil entrar com um processo civil contra eles. Mano, Sim. Isso é muito ridículo. Sim, mas é aquela coisa, sabe? Agora que eles sabem, é só fazer de novo. Então eles fizeram de novo. Mas isso na história principal. Os casos foram refeitos, agora com o endereço certo. Mas isso foi bem depois do episódio 2, isso foi o pai da pessoa. Foi numa pergunta. Tinha umas pessoas que estavam questionando se o Ben estava mentindo de ter ganhado os casos. E ele eventualmente fez um vídeo respondendo perguntas. Outras perguntas por que vocês não foram com um advogado desde o começo? Porque é caro. E porque a gente queria, tentar não fazer. Tentar, não fazer. Tentar fazer de um jeito que uma pessoa sem dinheiro comum conseguiria fazer. Essencialmente. Infelizmente isso é meio difícil. Segunda pergunta, o que aconteceu com os casos? A gente viu que estão falando que eles foram jogados a escanteio e ele falou, aparentemente a loja conseguiu passar a perna, mas é aquela coisa, é só fazer os casos de novo. Eu fiz os casos de novo, mas segundo episódio, antes de todo esse refeito de casos, essencialmente eles vão para Utah, eles vão para a casa de um dos CEOs. Temos 2 CEOs, Josh e CEO Brandon Best, que o CEO Brandon Best é o cara que expulsou a dona antiga da loja. Então ele é o cara que pegou em câmera falando que os Legos, o contrato de Lego seria mantido pela empresa em câmera de segurança. É ele, mas o esquema é o seguinte: para fazer um processo civil, você precisa primeiro ter tentado resolver suas diferenças pessoalmente. Hã? Sim. Estados Unidos. Ok. E depois, né, de tentar resolver isso em good faith, né, você pode entrar com o processo. E aí, quando você entra com o processo, você tem que servir a pessoa, você tem que jogar os papéis. Você foi servido, esse tipo de coisa.
Intimar. Você tem que intimar a pessoa, esse é o termo em português. Beleza. Se você, tipo, ainda lembra da história do episódio passado, essa conversa com cada CEO foi exatamente do jeito que você espera que ela foi. O cara chegou, o CEO ligou para a polícia instantaneamente deu trespass nele. Ele não pode agora mais, tipo, ir na propriedade do cara. Instantaneamente. No primeiro CEO, Josh, que é o cara mais feio e mais chato e mais do mal de todos eles, ele nem conseguiu falar com o Josh. Ele foi tipo, ele chegou, viu o Josh, viu a casa do Josh, viu que o Josh estava no telefone. Josh entrou na própria casa, ok, vamos lá. E quando ele saiu do carro, a polícia já estava lá. Meu Deus. Nesse nível. Ok, então. Pelo menos o trespass da polícia foi, tipo, serviu como prova de que houve uma tentativa de conversa. Então o lawsuit seguiu em frente, agora eles têm que servir os papéis. Ok. Como ele não pode, tipo, entrar na propriedade do cara, vamos pegar um intimador. Um intimador, de acordo com o Utah, não precisa, tipo, ser uma pessoa registrada, só precisa ser uma pessoa maior de 18 anos, uma pessoa sem relação com nenhuma das pessoas do caso, e não pode ser um advogado participando do processo. Então o Ben pegou uma pessoa aleatória, qualquer, que ele tipo, sei lá, pegou no Fiverr, alguma coisa assim, levou ela, tipo, pra casa, deu carona pra ela pra casa do Josh. Aí, ok, ela vai servir, e a polícia já tava lá. Aí a polícia, o que você tá fazendo aqui? Eu vim entregar os papéis pro cara. Eles ficaram lá alguns minutinhos, beleza, a polícia foi embora. Estamos aqui no carro mais um pouquinho, vamos esperar a oportunidade de falar com o Josh. A polícia veio uma segunda vez. A mesma coisa acontece. Ok, vocês não estão fazendo nada de errado, vocês não estão na propriedade dele, ok, vocês têm um caso contra... Beleza, ok, então. Legal. E se eu entregasse o caso para você, diz o policial? Isso aqui, meus caros, é incrível. Basicamente, um policial entregar o caso para você é o jeito mais eficiente de você conseguir intimar alguém. Tanto que a polícia tipo, cobra em dinheiro para fazer intimação para as pessoas, porque é basicamente, tipo, a polícia são figuras da lei, eles nem precisam, tipo, falar com você, eles podem, tipo, só, tipo, deixar o papel na sua porta, você foi intimado. A polícia volta, ele não aceitou o papel. Pera, o quê? Mas não rola isso de não aceitar, você foi intimado, acabou. Exato. Então, já tá estranho, você já tá, tipo, eu tinha falado, parece que a polícia tá trabalhando pros caras, né? Agora o alarme tem que estar tocando. Agora já não é, tipo, parece. Mas beleza. A polícia deixa o papel, vai embora. Ok, não, a gente vai intimar esse cara. A polícia volta uma terceira vez. Eles pegam o papel de novo, eles vão pro próprio carro, ligam pra Corte Civil pra ver se o caso é real. No caso, o Ben tem acesso às câmeras dos policiais depois, que foi censurado, por exemplo, eles indo, tipo, falar com um cara e entregar a intimação, isso foi censurado. Então, bem suspeito, mas ok. A Corte Civil fala, é um caso real, polícia, beleza, volta, devolve o papel pro Ben, vai embora. Aí a polícia volta uma quarta vez, sim, estamos nesse nível. E dessa vez o Ben... Quanto tempo ele voltar nessas 4 vezes até agora? Foi em quanto tempo? Cara, eu não sei te falar, mas acho que menos de, sei lá, 2 horas.
Foram, tipo, intervalos curtos. Eles estavam, tipo, só esperando uma oportunidade de, tipo, entregar pro cara, e aí eles, sabe, não conseguiam. Não foi, tipo, muito longo. Eu pensei que seria no máximo, sei lá, 4 visitas em uma semana. Agora no mesmo dia. Foi no mesmo dia, Eles estavam, os dois estavam num carro, pararam o carro, tipo, na vizinhança do Josh, mas não na propriedade dele, e estão lá parados, olhando a casa do bicho, esperando para a servidora poder, tipo, ir lá com o papel, né? Uhum. E aí a polícia vai lá. As 4 vezes enquanto eles estão estacionados, por volta assim de 2 horas eles parados assim no carro. Caraca, brother, isso é ridículo. Isso aí é polícia, Sim. entre aspas. Quando a gente for fazer essa história, tem que falar assim agora. Que isso? No quarto. Na quarta ida da polícia, o Ben é preso. Não se sabe por quê. Mas beleza. Ele é preso, ele é levado pra cadeia, ele passa um dia na cadeia, no caso uma noite. Só pra contexto, legalmente falando, os policiais podem te segurar na cadeia por até 24 horas nos Estados Unidos. E o importante é deixar isso claro, eles ainda estavam fazendo as coisas, entre muitas aspas nesse caso, dentro das letras da lei. Tipo, quando o body cam saiu, isso meio que já virou falso. Aí... Mas até aí, supostamente eles estão dentro da lei, mesmo que seja um negócio bem impróprio. Porque eles podem te levar preso, e eles não precisam te falar a razão que você tipo, vai preso, mas eles só podem te manter por 24 horas. Ok, até aí. Um juiz viu o caso, deixou ele sair com bail. Ele foi tipo preso depois julgado por tipo misdemeanor stalking, alguma coisa assim. Ele pagou tipo alguns dólares aí pra sair, mas beleza. Até aí, nesse ponto, infelizmente, como eles estavam com dificuldade de entregar o processo civil, eles desistiram. Vamos fazer um GoFundMe, pegar o dinheiro e dar pro dono dos Legos para ele conseguir tipo, seguir com a vida deles. Eles tipo, imprimem uns posters com a cara do CEO, tipo, sorrindo malicioso, o que honestamente não é muito diferente do sorriso dele na vida real. Roubando dinheiro de um velho. Voltam no Airbnb deles. Vamos começar um fundraiser, tirar uma foto e começar o fundraiser. A polícia foi chamada. Cass. A polícia prende um dos caras porque eles pedem o celular do cara, o que já é tipo péssima tipo prática policial, mas eles pedem o celular do cara e o cara tipo pedem pra ele botar a mão no bolso e pegar tipo o celular do bolso. E eu já te falo aqui, como uma pessoa que já foi baculejado, isso é uma péssima ideia. Você tipo pode se ferrar muito. Eu não sei porque o policial tipo, deixou isso acontecer. O cara tipo vê o celular aberto, fecha o celular, que você legalmente não precisa dar o seu celular aberto ou ligado pro celular. O policial pega o braço dele e você está tentando destruir evidência, esteja preso. O quê? Mano, Eles também. O que foi isso? O que é essa história? Meu Deus do céu! Isso tudo por Lego, brother! Eles estão achando que é um esquema de corrupção bem brabo, mas simples assim, porque quem tá vendo é isso. Sim. Caraca, gente. Aí eles também quebram com né, o First Amendment, o direito de livre expressão lá, que os Estados Unidos adoram, cigarro barraço. Eles quebram com esse direito porque eles tipo levam um pôster junto. Obviamente pode ser um caso de difamação, mas isso é um caso civil. Então, tirando isso, beleza, o outro cara lá que foi preso sai.
e eles nem têm tempo de respirar, porque a polícia é chamada de novo, e dessa vez eles têm um search warrant, né? Eles podem fazer uma procuração Um mandato no de Airbnb. busca. Mandato de busca. Mandado de busca. No Airbnb. Então eles levam um esquadrão, eles invadem estilo SWAT o Airbnb do Ben e da galera, e prendem todo mundo, basicamente. De novo. Eles também, tipo, de novo. Dessa vez, todo mundo. O Ben pega isso tudo em vídeo. Tipo, um dos policiais desloca o braço do Ben. Caraca! Eles alegam que o Ben tava tentando fugir, mas o Ben, tipo, tem acesso ao body cam. E basicamente o que aconteceu é que, tipo, o Ben tá, tipo, com um celular na mão. No business, chamamos isso de foreshadowing, mas beleza. Vamos lá. Eles prendem todo mundo. Eles entrevistam todo mundo separadamente, né? Eu dividir e conquistar. Eventualmente, eles não conseguem manter a galera presa. A galera sai e a polícia agora, tipo, imediatamente manda uma procuração para prender o Ben, utilizando, eu nem sei se isso é legal, utilizando o GoFundMe do Ben como uma razão do crime. Uma difamação criminosa, uma forma de assédio. Dessa vez, sem fiança. O Ben pagou a fiança, tipo, na primeira vez que ele foi preso. Dessa vez, um juiz leu aquilo e declarou sem fiança. O Ben fez a coisa certa, na verdade. Ele fugiu pro México, basicamente, porque a polícia não tem jurisdição no México. E é assim que a gente... E agora, para, tipo, finalizar, eu vou, tipo, dizer algumas coisas. Primeiro, a teoria de por que a polícia está trabalhando para os CEOs, além de, tipo, dinheiro corporativo, é que aparentemente aquela cidade de Utah, que é Fort, né, é uma cidade bem mormon. O CEO é mormon, o Josh, o Brandon, o cara do corporate, eles são todos mormons, a polícia é toda mormon. E aparentemente eles são, tipo, bem... Sabe, vocês possam esfregar as suas. É a teoria, que é, tipo, uma máfia mormon, e muita gente, né, tipo, daquela área, em comentários do YouTube, obviamente não verificados, estão, tipo, corroborando essa narrativa. Eventualmente, a polícia daquela cidade criou o próprio canal de YouTube e postou um vídeo, essencialmente dando as piores explicações, e eu falo aqui alegadamente. Não, a gente ainda tem que se defender legalmente disso. É tudo alegação. É tudo alegado. É tudo alegação. Mas é tudo alegação, mas, na minha opinião, era bem mentira. E aí vem a parte legal. Antes de ir para a parte legal, a primeira vez que a polícia, tipo, vai, enquanto o Ben tá tentando, tipo, dar os papéis pro cara, aparentemente eles receberam a ligação do Josh, né, do CEO, que eles estavam tentando intimar, e o Josh basicamente falou que se a polícia não viesse prender o Ben, ele ia atirar em alguém. Sim, o cara ameaçou atirar em alguém e a polícia prendeu a pessoa que, tipo, ele ameaçou atirar. Sim, foi ameaçado. Mas aí, basicamente, nesse vídeo, eles mandaram um link para todos os vídeos, né, de body cam da polícia, que é uma péssima ideia, porque mesmo, tipo, censurado, esses vídeos, tipo, não fazem a polícia parecer bem, porque eles já sabiam que eram bem, eles, tipo, não acreditavam neles, eles estavam, tipo... Mas o interessante nisso é porque junto desse link tinha, acidentalmente, alegadamente, como que é, cara? Alegadamente, acho que tá certo. Alegadamente,
alguém acidentalmente postou a filmagem não censurada. Em menos de meia hora a polícia deletou isso, mas a internet por geral já tinha baixado. Então, nós sabemos o que a polícia, as conversas censuradas da polícia, nós temos o vídeo da polícia indo entregar a intimação pro cara. E é exatamente como você pensa que é. Eles nem tentaram. O cara saiu, falou que a moça que foi entregar a intimação ameaçou ele de morte, falou que é uma intimação falsa. A polícia tinha checado o caso civil, voltou, falou pro cara que era um caso civil real. O cara sorriu, chamou todo mundo de idiota, falou que eles têm que prender o cara. E aí ele até, não, é falso, o cara é falso, são todos terroristas. Será que eu posso dar uma olhada nessa intimação falsa? E o próprio policial fala, isso seria um problema pra mim. O policial impediu o cara de ver a intimação porque ele sabe que legalmente, se o cara viu a intimação, ele está intimado. Acabou. Cara! Eu adoro a frase do cara. Eu posso ver isso, acho que vai dar ruim pra mim. Enfim, mano. Aí tudo que parece ruim. Não é à toa, velho. Meu Deus do céu, cara. Isso é ridículo. Sim. Outras coisas são, a razão que o Airbnb do Ben foi, invadido pelas polícias. Uma das razões dadas é porque eles estavam com Legos roubados. Sim. Os caras viraram um crime, que eles cometeram contra o Ben e aparentemente isso foi o suficiente para um raid estilo SWAT. Muitas ligações de ameaça do cara falando que a guria ameaçou o Ben, o que na verdade, porque o Ben filmou tudo, a guria nem conseguiu sair do carro, então ele basicamente mentiu para um policial, o que é ilegal nos Estados Unidos, acho que é legal em todo mundo. E muitas coisas assim, muitos crimezinhos assim, a polícia nem fazendo nada. E a polícia fazendo brainstorm de possíveis jeitos onde eles podem prender o Ben. E se fosse stalking, e se fosse assédio, agressão, esse tipo de coisa. Mas e a última coisa que, deixa eu ver. Sim, quando eles foram invadir o Airbnb, o vídeo antes deles começarem a operação estava censurado. A versão não censurada mostra que eles basicamente estavam sensíveis a serem filmados. Ou seja, a razão que o cara deslocou o ombro do Ben não foi porque o Ben estava fugindo, como ele disse que como o policial disse que o Ben estava fazendo, não, é porque ele viu o Ben com o celular na mão. Eles não queriam serem filmados porque eles sabem que estão cometendo um crime. Alegadamente, eles sabem o quão ruim parecia. Cara, aí com as palavras. Foi mal. Supostamente. Que eles estavam supostamente cometendo um crime. Aí a situação atual é o episódio 3. O plano do Ben era lançar o episódio 2 agora, o episódio 3 no Patreon e depois eventualmente lançar publicamente. Ele não vai fazer isso mais, por enquanto, porque nesse meio termo tá basicamente todo mundo em processo contra todo mundo. O Ben conseguiu eventualmente servir os CEOs, então ele tá com um processo civil contra eles. Por favor, espero que dê tudo certo. A própria companhia está com um processo civil contra o Ben, contra o Brian, que é o dono original dos Legos, e contra os ex-donos da loja de Oregon por difamação, assédio, danos morais, blá 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 blá. E todas essas coisas. Os donos antigos estão com um processo civil contra, um processo legal contra a loja por difamação, processo de negócios indevidos,
roubo e etc. E eventualmente o Ben levou por e-mail, que é irônico, porque o Ben estava desesperado para tipo, intimar os CEOs por e-mail, porque ele não conseguia, ele estava tipo, achando, né, trespass da propriedade dos caras. Ele levou a intimação por e-mail, um gag order, um juiz, então ele basicamente não vai lançar a parte 3 até ele estar em liberdade legal de falar sobre o assunto. Ele não pode mais mencionar a companhia, Bricks e Minifigs, porque agora que eles estão em processo legal e ele recebeu um gag order do juiz, ele não quer tipo, falar algo que pode tipo, danificar o próprio processo legal, os dois processos legais em qual ele está participando, o que ele tipo, está contra os CEOs e o que a companhia está contra ele. Ele está efetivamente, ele vai ficar efetivamente calado agora enquanto esse processo acabe, e eu desejo toda a sorte dele pra ele. Mas Cara, apertando aqui essa tradução de 10, 5 minutos. não, meia hora pra explicar isso tudo. Cristo do céu. Ups. Mas essa é a minha história. E eu ainda abrevei bastante. Teve um momento aí antes deles tentarem fazer a intimação, onde, voltando pra casa, a polícia parou o Ben porque o cara tinha acusado ele de ter heroína e drogas no carro, e eles ficaram tipo, parados por 2 horas enquanto os caras procuravam drogas no carro do Ben. Deus do céu, cara. Que bom que não plantaram nada. Que bom. Mas você acredita que essa história era sobre... Desculpa. Eles fazerem a acusação, mesmo que não tenha verdade, é mais fácil e menos destrutivo pra eles mesmos do que eles começarem a plantar evidência. Eles não têm volta não, se for provado. Mas vocês acreditam que isso é sobre Legos? Não, eu não acredito. Se você me dissesse eu diria isso... que alguém numa loja fez alguma coisa e de repente descobriram uma máfia. Isso. Fala aí disso. Não, é meio que isso. Se tu me dissesse que isso... Ah, não, isso é de negócio de museu que foi roubado, são as chapas das notas. Aí eu acreditaria, mas não. Não, isso é Lego. Eu aposto que nessa situação esse dono ou faz parte ou é conhecido, alguma coisa bem estendida foi o suficiente para começar a trazer. O fato que ele recuou para uma cidade no estado de Utah, que bom. Ele mora lá, quem sabe, de repente... Ele mora lá. Sim. E de repente essas ações policiais que eles estavam sofrendo no primeiro episódio que a gente falou estão muito mais pesadas, só diz que... Eu espero dar tudo certo aí, que honestamente ninguém se machuque nessa história, porque eu tô com medo de uma coisa ruim acontecer com alguém envolvido nesse negócio. Porque torcer o braço uma vez pode ter uma ameaça pra fazer mais. Eu não sei. Mas, caraca. Queremos justiça. Eu tô só assistindo, né? Eu tô só assistindo. Eu quero que ninguém se machuque. Pelo menos que o que é roubado tenha devolvido, no mínimo. Sim. Em boas notícias, em geral, o dono e o Ben estão bem de dinheiro. O GoFundMe está atualmente em quase $500 milhão. Caramba. Eles pelo menos têm o dinheiro para combater toda essa injustiça. Eu desejo o melhor para eles, que dê tudo certo. E que justiça seja feita. Boa sorte, Ben. Boa sorte, Brian. Tá todo mundo torcendo por vocês, e a reputação da loja e dessas pessoas e do departamento da polícia de Fork em Utah está efetivamente destruído. Ninguém confia neles, ninguém gosta deles e nada do que eles estão fazendo é Uma curiosidade rápida. A gente fala da cidade ou do estado inteiro? Vocês vão ter falando. Cidade. A cidade é chamada Fork, garfo. Então é o departamento de polícia de Fork do estado de Utah. Do estado de Utah, sim. Quando você falou da polícia de Utah, peraí, no estado inteiro não pode ser, calma lá. Não é o estado inteiro, é da cidade. É obviamente uma máfia mais... supostamente máfia mormon. Supostamente uma máfia mormon da cidade de Fork.
corroborando uma comunidade. Essencialmente, eles são tipo uma comunidade bem próxima. Mas boa sorte todo mundo torcendo aí. Bricks e Minifigs essencialmente sacrificou o que era basicamente mais ou menos 70, 60 mil dólares de Legos. Eles sacrificaram a reputação deles como uma loja que tipo, lucra 90 milhões por ano e vale 400 milhões, porque eles não queriam pagar 60 mil pra um cara, ou tipo, só devolver os Legos dele. Cara, é aquele tipo de situação no momento que não era a intenção, ninguém tinha essa preparação, mas honestamente o negócio saiu completamente de controle. Qualquer decisão que eles fizeram no começo simplesmente é irrelevante agora. E tipo, pra reiterar, o CEO fez entrevistas em podcast, fez entrevistas na Fox, e eles falam que tipo, o Brian, o dono original, eles estão querendo cooperar com o Brian desde o começo. E eu preciso lembrar, o Brian legalmente não podia tipo, se aproximar da loja. E ele, tipo, foi levado pra polícia. Então os caras só estão mentindo na cara de pau mesmo. Só nesse nível. Essa foi a minha história. E são os novos donos. Os antigos, não sei, mas os novos donos estão fazendo tudo isso. Sim. Os donos antigos essencialmente foram expulsos da loja. E eles nem tiveram, tipo, a chance de fazer inventário, tipo, fazer uma transição. Eles só foram, tipo, expulsos da loja. Tanto que isso é um dos problemas que eles estão, tipo, que eles botaram no processo legal contra a loja principal, né? Eles, tipo, vocês pegaram a nossa loja, vocês tipo, fizeram um processo indevido, vocês tipo estão culpando a gente pelo processo, porque esse é tipo o argumento do CEO e o argumento da loja é que tipo, tudo culpa dos donos antigos. Eles não estavam tipo, contando os Legos direito, eles não estavam tipo, pagando o cara antigo o quanto eles deviam pagar, o que, só lembrando, completamente irrelevante, porque tipo, é só vocês devolverem os Legos agora que vocês têm controle da loja. Se você tipo, tem um lote e seu amigo tipo, estacionou o seu carro lá, você vendendo o lote não quer dizer que tipo, você está vendendo o carro junto, não é assim que funciona. Esse tipo de diálogo é mais de inventar desculpa pra falar que você na verdade não tem opção. Isso aí é básico de algo corporativo. Trocando em resumos é isso, né? Porque, francamente, se existia uma parcela de inventário, no mínimo do inventário do qual é o nome do cara? Do dono original? Brian. Se existia um mínimo de inventário dos negócios do Brian, era só ter devolvido pra ele. Uhum. Ele tem um contrato, ele tem uma lista e é só, tipo, era só checar, tipo... O que foi vendido, o que não foi, e devolve pra ele, pronto, sim, acabou. Que supostamente a dona antiga estava fazendo. Eles também, tipo, alegam que os Legos não estão, tipo, mais na loja, mas o Ben e o Brian têm, tipo, fotos com metadata, tipo, datando depois da transição de loja, com fotos do, tipo, das prateleiras com produtos do Brian. É meio que o argumento não funciona, sabe? Mas desculpa aí, meia hora, eu não pensei que ia ser tão... Já chegou em 40. A gente provavelmente não vai... A gente provavelmente não vai ter uma atualização disso, pelo menos não oficialmente do Ben, por um bom tempo, por causa dos processos agora que tá acontecendo. Bom, eu agradeço pela audiência ter acompanhado. Admito que me perdi um pouco durante o telling da história, a parte contada, mas agora vocês sabem, quando for conversar com aquele seu coleguinha, você pode chegar e falar, na verdade eu tenho uma história de Lego, você quer escutar? E você vai deixar ele incrédulo com o fato que essa história parece ser verdade, que honestamente é bem impressionante. Aleatorizante pra ser real, de regrela. Esse é o slogan, pô. É só você conta a história, quanto mais louco vai ficando, você só, tipo, para e... isso aqui é de Lego, só pra você saber. Não, cara, é o título desse episódio. O título desse episódio é Eu Ainda Não Acredito Que Essa História é de Lego. Aqui funciona tranquilo. Meu Deus. Bom, como você quer fazer agora? Eu sei que o meu... Vou ter que só falar metade do meu agora. Fala o seu aí, por favor, Dias. Vai ser bem curtinho. O meu são duas coisas em parte, né? Notícia boa? Assim,
relativamente. Olha, pro mundo de hoje em dia, o que não é ruim tá bom bastante. Olha, qualquer coisa que tu me falar eu consigo zoar, então tá de boa. Ok, então vamos tentar zoar o seguinte. A Uber conseguiu gastar toda a verba deles do ano em um quadrimestre. Uber tem verba? Sim. Uber tem verba, A empresa uma companhia. Uber. A empresa Uber conseguiu gastar toda a verba anual deles em um quadrimestre. Sabe por quê? Vocês torraram tudo em IA. Cara, eu tô... Tá, ou eles não têm dinheiro, ou o IA tá muito mais caro do que a gente pensa. Aí, IA é muito mais caro do que a gente pensa. Esse é que é a parada interessante. Porque, vamos lá. Um pouco de contextualização nessa história. IAs, na real, elas são mais caras do que a gente tá pagando. Porque quanto mais avançadas elas foram ficando, mais tokens, essencialmente a unidade de medida por letra, basicamente, elas precisam tanto pra pensar quanto pra te responder. Então, você pega hoje em dia o Cláudio, o Claude, né, que é francês, mas eu volto e me chamo ele de Cláudio. Você pega ele, pra ele te responder e te dar o código que você pediu, ele vai ler o que você mandou, isso já consome tokens. Aí ele vai pensar no que você falou, isso consome mais tokens. Aí ele vai fazer uma primeira versão, isso consome mais tokens. Aí ele vai reler o que você mandou, isso consome mais tokens. Vai reestruturar o que ele mandou e ele vai repetir isso até ele chegar no ponto que você quer. Isso gasta token pra cacimba. E usuários com uso mais extenso de IA, eles tendem a utilizar, tipo, milhões de tokens de uma tacada só. Então, isso fica meio caro. E uma empresa como a Uber, que é essencialmente uma empresa digital, isso significa que o que eles utilizam IA é essencialmente para fazer mais código, mais features pro aplicativo deles, que ainda é uma droga. Eles conseguem errar o nome da minha rua. E isso significa que para eles fazerem esses upgrades, eles têm... Muita gente dentro da Uber tá utilizando o Claude, o Gemini, essa p*** toda. Isso significa que eles consomem uma verba de token, que assim, depende, se você tem um plano lá que você paga por token, essencialmente, em alguns desses lugares, pelo que eu entendi. Eles consomem muito token, o que significa que eles consomem muito dinheiro. Eles gastaram uma verba de bilhões anual em um quadrimestre. Mas eu pergunto aqui em relação a esse inteligência artificial que eles estão usando. Você sabe dizer se, por exemplo, ela é integrada no aplicativo e a usagem normal cara, dele? Isso é basicamente... Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos supor que nós estamos fazendo um aplicativo do podcast, o Brasil App. Nenhum dos três aqui tem experiência em código. Então, eu chego ali no Cláudio e eu peço ao Cláudio, faz um aplicativo do Brasil Podcast. Ele faz, de acordo com o que eu pedi, sei lá, um soundboard da vida, um feed automático de notícias, qualquer coisa que valha. Mas como nenhum dos três sabe código nenhum, qualquer problema que apareça, a gente tem que chegar pro Cláudio, explicar pro problema e falar pra ele resolver. Essencialmente é isso que a Uber tá fazendo. Não é que é integrado dentro do aplicativo deles. Entendi. É integrado tecnicamente no funcionamento da empresa, não é do aplicativo e do turista. Exato. Entendi. E isso também leva a uma outra história. Não me falha a memória, foi a Microsoft que cancelou um contrato de alguns bilhões com uma empresa de IA recentemente também. Tudo isso porque isso tá começando a ficar muito caro. Tá começando a ficar ridiculamente caro para essas empresas. Algo que o arauto do apocalipse, minha opinião, corno miserável do Sam Altman, falou recentemente em uma entrevista que, cara, até ano passado ninguém via IA, ninguém reclamava de IA na verba, e de repente agora isso virou um problema gigantesco. É mentira, mas... Não, pior que não é tanto. Ninguém falava desses gastos absurdos com IA.
no ponto em que virava um buraco imenso no seu quadrimestral. Agora tá grande demais, tá num ponto onde a Google, não me falha a memória, liberou ações porque eles precisam angariar dinheiro. Cara, Google. eu acho que eu sou visionário demais, tipo. Ok. Só, cara, melhor argumento que você pode fazer tipo pra gastos é tipo, abre o Grok, pede pro Grok tipo gerar uma imagem pra você, pede pro Grok gerar outra imagem pra você, bum, você gastou tipo 70 milhões de dólares. Basicamente. Pro Twitter. Basicamente. O que é tipo, ótima coisa. Eu qualquer coisa tipo contra o Twitter eu aceito. Justo. Mas essa meio que é a minha notícia. Se você queria mais alguns rebuliços de que a bolha de IA tá estourando, algumas das maiores empresas estão começando a falar, não dá. É gasto grande demais. Eu tô tipo... Tem uma conexão direta com o que a gente falou no nosso primeiro. Foi o primeiro ou foi o segundo? Foi o primeiro ou o segundo episódio que a gente fez aqui? Foi o primeiro. O gasto que a gente está fazendo há muitos anos até com IA, o problema estava sendo, até o que é mais no começo do ano, que não estava retornando. E agora que tem que gastar, o dinheiro que deve ter retornado, eles estão começando a cobrar mais, ou não estão conseguindo pagar. Mas, eu gosto que, tipo, é uma notícia complexa, porque eu, tipo, tô feliz e estou, tipo, me chamando de visionário, porque a bolha! Eu sabia! Aí o cara me manda, tipo... o cara tipo, me mandou o Uber tá tipo crashando, eu sabia, a economia de gig jobs, que gig jobs é tipo salário, é trabalho não de carteira não assinada, onde tipo de trabalhos pequenos, tipo Uber, entrega, essas coisas assim mais casuais. Se eu pensar uma conexão básica que o pessoal pode ter trabalho de pedreiro. Não, trabalho de pedreiro não é. Não, é porque pedreiro tem pedreiro, tipo, pode ter pedreiro informal, mas geralmente eles têm, tipo, ok? Eles têm, tipo, carteira assinada. Tem, tipo, pedreiro, tipo, faz tudo, assim, que tá, tipo, fazendo trabalho próprio, sem carteira assinada, sem coisa assim, mas não é um gig, é um trabalho em tempo cheio. Gig job é essencialmente... entregador desses de aplicativo especificamente, porque entregador de restaurante de verdade geralmente tem carteira, ou geralmente não é considerado gig job, motorista de Uber, coisas assim. Entendi. Não é algo que não é apenas o serviço oferecido, mas também o tempo que a pessoa coloca para fazer o serviço. Tipo... É um trabalho que se eu quiser, eu posso fazer, eu mesmo posso fazer, tipo, aqui agora. Eu tô de férias, eu vou, tipo, fazer o Uber enquanto eu tô de férias pra eu fazer uma grana, sabe? Ou, eu trabalho de manhã, eu trabalho de manhã até às 5, das 5 às 7 eu vou fazer um Uber. Aí existe, não é, o termo de gig economy, economia baseada nesses trabalhos. Em certo ponto, valia a pena você, tipo, ter um gig ao mesmo tempo que você tem um trabalho full-time, ou você, tipo, fazer múltiplos gigs ao mesmo tempo, porque aí você ganha uma grana boa. Eventualmente, isso perdeu o lucro. Agora, tipo, muita gente, tipo, usa o gig mais como um adicional. Meu trabalho não está pagando minhas contas, vou fazer um gig para, tipo, me ajudar. E o problema... E eu estava... Não, desculpa, é que o problema disso também é que gigs pararam de dar esse dinheiro todo, então nem isso às vezes funciona. É mais prático você ficar no seu trabalho ou arrumar um segundo trabalho hoje em dia. Gigs não estão mais funcionando tão bem. Sim, eu basicamente era um dos caras que, tipo, tava falando, tá ficando mais caro, a economia de gigs finalmente vai crashar, está inviável. Então o Dias falou isso, eu fiquei todo felizinho, aí ele falou, por causa de IAs, aí eu, tipo, eu não sei se se isso ainda faz parte da minha conspiração, são duas conspirações diferentes, só que não é...
Eu acho Tá curioso difícil. porque quando eu penso, falou aqui da empresa Uber, como vocês falaram, descreveram a Uber como se fosse uma empresa mais sem ser um prédio com o pessoal que trabalha, não. Ela teve que ficar terceirizando qualquer trabalho que tem que fazer. Ele só tem um aplicativo, o pessoal faz o trabalho, então parte ela vai para a empresa, a outra parte ela vai para o motorista. Bem simples. Aí quando você tem que fazer qualquer trabalho diferente de conserto, manutenção, ele tem que fazer terceirizado. Mas eu não esperava que IA, como falou, fosse incluído nesse problema deles agora. Não esperava. Caraca. Porque eles estavam só terceirizando como a maioria das outras empresas. Eles estão em parte terceirizando sim, mas isso ainda é parte do problema. Muitas empresas hoje em dia, quer dizer, muitas não, mas uma quantidade considerável de empresas estava terceirizando serviços de IA também. Você tem que terceirizar serviços de IA, essencialmente. Não é como se eu pego aqui um modelo local e de repente eu tenho um Gemini no meu computador. Não é assim que funciona. Eu quero tirar um episódio pra explicar essa parada de modelos locais, de rodar LLMs locais, porque eu me enfiei nesse buraco por algum tempo. É ironicamente relativamente interessante. Só que eu falo aqui meio que na boa. A não ser que você tenha um conhecimento técnico relativamente decente ou tenha saco de aprender, você não vai ter nada mais, nada menos do que um Akinator mais inteligente. Enfim. O pai lançou o próprio IA também. O que foi engraçado. No caso, é um self-run IA próprio. Self-hosted IA. Ele é tipo bem... Sim, o PewDiePie, não me questione. Não, eu tô ligado, eu tô acompanhando essa história dele, na verdade. É um self-hosted IA, ou seja, não é um IA tipo, conectado com outras coisas, você mesmo tem que ser o próprio host, é chamado Odisseu, e eu achei bem interessante, né? Eu lembro quando ele jogava Amnesia, agora ele virou pai, depois ele virou preocupado com privacidade online, o que é válido. Muito. Depois ele e se eu fizesse um AI, eu mesmo, e eu fizesse o AI ser perfeito para mim? Eu tava em parte acompanhando essa parada do PewDiePie. Eu posso, em próximo episódio que eu for comentar de modelos locais, eu posso comentar disso também, porque na verdade é muito interessante. Eu não sei nada de fazer um IA self-hosted, mas eu achei interessante também. Ok. Então, vamos pra... bora pra última, se você ainda topada pela carga horária aqui. Caso não, a gente também fecha o botão. Você consegue. A minha nem tem muito o que dizer, honestamente. Eu até falei com o Dino antes de a gente começar aqui. Como eu sou o cara das notícias mais pesadinhas, a minha de hoje não é pesada não. Só dando uma atualização mesmo. Eu posso pesar. Eu posso pesar o rolê. Pesa não, por favor. Pesou o rolê. O pesei rolê, ok. Pesou o rolê, pô. O rolê tá pesado agora. Vai. Não, é só sobre... Ia trazer uma notícia mais sobre... Eu queria mais fazer especulação e dialogar sobre agora que a situação lá no Oriente Médio estava um pouco mais leve, um pouco menos destrutiva, um pouquinho menos. Vamos falar sobre, especular sobre, falar sobre possíveis consequências. E hoje à tarde esquentou. Eles atacaram Líbano. Não foi isso não. Eles foi outra coisa. Hoje de manhã foi Líbano, de tarde foi outra coisa. O que eu sei da notícia, literalmente que fui ver ela em detalhe uma hora atrás. Chegou pra mim uma hora atrás, eu acompanho, eu fui pesquisar bem rápido. Não tem muito detalhe, tá muito fresco. Mas um helicóptero de combate americano tava passando no estreito que não pode mais passar. Tem errado, o Hormuz passou lá e aparentemente, de acordo com os americanos, ele foi atacado. Esse helicóptero foi atacado com drone explosivo. Os pilotos, as 5 pessoas que estavam no helicóptero supostamente não se feriram.
uma coisa, sabe, isolada, você vai ver foi só um ataque simples, algo que não tinha nenhuma consequência a mais. Bom, o presidente americano, então, algumas horas depois, vai fazer o quê? 2 ou 3 horas que ele falou isso, não vou lembrar agora o tempo que eu vi a resposta dele, disse que ninguém se machucou, o ataque foi feito, então nós bombardeamos 5 bases iranianas. Então, estamos num ponto bem simples agora, onde nós já estamos com uma situação sensível com esse cessar-fogo entre o Irã, Israel e os Estados Unidos. O termo é cessar-fogo, se ele existe ou não sei. É relativo. Não, vamos ser o termo chique. É o cessar-fogo dos Croninger. Pronto. Não, é a sugestão de cessar-fogo, onde o Irã e os Estados Unidos tentam cessar fogo e Israel simplesmente não escuta. Tá na torrateira. Tá na trapaçaria. Mas como a gente brincou agora, acho que foi domingo ou foi sábado, o Israel ainda estava fazendo ações militares contra o Líbano, pelos motivos dele, não tenho tempo de elaborar, porque tem muita coisa para elaborar, mas ataque pelos motivos dele. O Loirão declarou que conseguiu fazer os dois pararem de vez. Não, agora não vai ter mais nada. Agora acabou de vez. Eu sei que Irã respondeu com os mitos, não, agora acabou. Nós estamos chegando no acordo, estamos chegando. Tá falando isso nos últimos 3, 4 dias, até que teve esse incidente agora. Não sabemos como o Irã, ele não respondeu ainda, então vamos ver, provavelmente amanhã, como vai ser uma resposta. Se vai reiniciar o conflito, se o Irã vai se segurar, o que já se segurou algumas vezes, provavelmente não vai segurar de novo. E também em relação ao que o colega Ted falou agora de Israel, não sabemos se eles vão continuar ainda provocando o Líbano com as ações que eles têm feito militarmente, se eles vão cessar, se eles vão recuar alguma coisa. Então, a coisa estava esfriando, estava esquentando um pouquinho ali aqui, que não estava esquentando, esfriando, agora é possível que pegue uma fogueira de novo. Eu espero que não aconteça, mas é meio que isso. Coisa bem recente, tá rodando agora, não sabendo o que vai acontecer. Eu tinha mais, como eu falei, uma segunda parte que eu queria falar, mas honestamente vai deixar mais para o próximo episódio pela restrição de tempo de hoje. Uma coisa é que a gente também, eu não sei se a gente tá exatamente, ou se a gente passou, a gente tá em 100, vamos comemorar 100 dias de, entre aspas, guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã. Uau! Parabéns! Eu preciso tipo, lembrar uns quotes. Vamos lá. Começo do ano. A gente vai acabar com isso e a gente ganhou. Vai acabar em alguns dias, talvez uma semana. 2 meses atrás. Francamente, a gente ganhou. Já acabou. O regime mudou, vamos mudar tudo. 1 mês atrás. Algumas semanas e pronto. A gente acabou, mas é que eles não querem assinar o papel, gente. Já tá lá prontinho, é que eles não querem assinar. O estreito, o cara do Ministério de Relações Exteriores, olha, o estreito está aberto. As pessoas podem passar. É só o Irã não atirar neles. Resolvido. Mas isso é interessante. Eu tinha visto, eu acho que foi de H-Rock, porque basicamente a questão dessa situação toda é tipo teorizar, tentar descobrir como isso aconteceu, porque tipo parece que todo mundo os militares, generais, soldados, o Marco Rubio, o próprio J.D. Vance, que só para avisar também é o político mais não popular do mundo. Não do mundo, mas de todas as histórias dos Estados Unidos. É muito estranho isso.
tava todo mundo contra. Tipo, eles falam, se a gente entrar em guerra com o Irã, que eles não admitem que é guerra, mas se a gente entrar em guerra contra o Irã, eles vão fechar o estreito. Eles vão fechar o estreito, basicamente. E supostamente o presidente, o Loirão, foi vendido na propaganda, no PowerPoint do Bibi, de que eles iam conseguir derrotar o Irã em menos de 2 dias. Tudo isso que aparentemente é um ponto. Suposição, nós não sabemos se é verdade. É suposição. O que não é suposição é que aparentemente o Bibi realmente faz a apresentação de PowerPoint e tudo para, ele fez para todos os presidentes americanos, todos eles. É tipo tradição. ele fazer uma apresentação dessas. O que a suposição, eu não sei, as pessoas não sabem, no caso que eu tinha visto com o Hitchcock, as pessoas não sabem, explicar mais se o cara, o Loirão tá, sendo chantageado pelo Bibi com alguma coisa da documentação do Epstein, se ele, tem algum outro incentivo econômico, ou se ele é só louco, louco não, é só burro. Tem muito, o pessoal que eu acompanho também especula bastante. Eles também puxam um ponto muito interessante, mas eu não posso puxar aqui no podcast, vai dar muito problema. A gente só falar sobre já dá problema. Mas, de qualquer forma, é uma situação, na minha vida, por ver de fora, mesmo sem muita coisa para apontar de concreto, a gente pode supor muita coisa. Por exemplo, deve ter uma pressão que não apenas do... Eu não sei se eu chamo de Bibi porque é meio estranho falar isso. Pode mais, né? Bibi é só engraçado mesmo. Ele pode não ser diretamente, mas deve ter pessoas que ele conhece, pessoas que ele tem conexão, já que ele tá aí fazendo coisa no mundo há muito tempo, ele deve ter muitas conexões importantes. Talvez ela tenha eles têm conexão com o AIPAC, que é o Fundo Monetário Israelense Americano, que faz doações absurdas, multibilionárias para essencialmente para os partidos ou para os políticos que estão suportando, favorecendo as causas israelenses. É um lobby, esse é o termo. É o lobby israelense que a gente escuta tanto lobby falar israelense. De galera dos States. É uma coisa que você pode puxar como exemplo, porque imagina se alguém pega nesse ponto, eu imagino que a indústria militar americana deve constar o dinheiro que sai desse fundo como garantia. Se tu cortar isso fora, se ele puder, de alguma forma, cortar esse dinheiro fora, tá lascado. Estados Unidos, pelo menos por um bom tempo eles vão estar lascados. Eles não é como se eles já não tivessem lascados, a economia deles está já estão, mas o problema muitas vezes é isso, você ameaça a pessoa por que eu falei que a gente pode falar mesmo sem muita evidência sobre, pode especular. Se você fica ameaçando com ameaça, a pessoa não vai perceber que o que você tá fazendo ele fazer é muito pior do que a sua ameaça sempre poderia ser. Imagina que, se você não fizer o que eu quero, você não vai produzir os 1000 negócios que você quer. Mas se você fizer o que ele quer, você não percebeu ainda, você pode perder 10.000 coisas do que você tem. Você não vai conseguir perceber quando está sendo ameaçado por ele. É uma coisa básica que a gente pode supor nessa situação. Honestamente, eu acho que ele foi muito provavelmente, como foi falado, a teoria é que ele foi incentivado, que ia ser simples e rápido e não foi. Também eu adoro o fato que você mencionou no começo do ano, mas você não mencionou o espirro americano na Venezuela, eu diria. Vamos deixar esse ponto pra outro. Eu acho engraçado que já teve um problema de começo de ano, então ter esse logo depois foi uma medida muito mal calculada, pelo amor de Deus. Eu acho que, só pra finalizar, a informação mais importante mesmo é que eu tinha pego desse assunto acho que foi com o Hitchcock mesmo. O custo da guerra, eu acho que chegou um ponto, foram 100 dias, chegou um ponto onde eles estavam gastando mais ou menos entre 10 a 30 bilhões por dia. O suposto prejuízo
eu não lembro o número exato do prejuízo em geral agora pros 100 dias, mas a projeção, porque basicamente os dados que eles estavam passando você tem o quanto você gastou, né, com tudo isso, não só com a guerra, mas do que o petróleo tudo causou, mas a projeção, que é quanto isso vai prejudicar o país no futuro, né? É uma dívida, né? Vamos dizer assim. É 1 trilhão. A projeção agora é 1 trilhão. Caraca! Tá muito modesto, honestamente. É aquela coisa. Eles estão sendo modestos, mas é 1 trilhão, pô. Sim. E as reservas de petróleo de muitos países, incluindo os Estados Unidos, tá basicamente em níveis críticos. Sim. Situação muito, muito cabulosa. E parabéns! 100 incríveis dias, que dias mais felizes! Meu Deus. Jesus. Vamos explorar a Venezuela em outro episódio, pô. Eu quero voltar nisso. Pra mim é só pra gente contextualizar o quanto já tava uma situação ruim, alguém foi lá e botou fogo no negócio inteiro. Sim. É engraçado demais, só pra imaginar. Não, pra mim faz pensar que tudo já foi 1 ano, já aconteceu, mas não foram nem 6 meses ainda. O único argumento que o cara teria feito isso por lucro é que eu lembro que o filho dele tem uma companhia com conexões com a Arábia Saudita, que tá basicamente ajudando a produzir petróleo, já que o estreito tá fechado. Mas o prejuízo é grande demais. Não bate, sabe? Não bate. Mas parabéns, que 100 dias mais felizes. O dólar voltou a bater 5,20, eu tô chorando lágrimas de sangue. Bom, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do seu melhor pior podcast Brasil. Deixa seu like, se inscreve, deixa um comentário e hypa a gente no mobile. Senhores, toca o sininho, comenta, divide o vídeo com seu tio e, mais importante, Legos. A coisa mais importante que você tem que tirar desse episódio: Legos. Legos, exatamente. Não existe uma guerra em Basicei, não existe uma guerra no Irã, só existe Legos. Puxou bastante. Nossa, só existe Legos. Nostalgia que tu puxa de mim. Caraca, aí foi longe. Sem ser o próximo episódio, mas o episódio depois desse vai ser o episódio de Cora. Ai, Deus do céu. Mano, vamos não adiantar a destruição do nosso canal ainda, porque aquilo lá vai causar muita gritaria. Corra vai ser complicado. Corra vai ser complicado. Dá suas saudações, então. Falou aí, pessoal. Desculpa aí que a minha notícia, como sempre, foi um pouquinho pesadinha, mas de qualquer forma, obrigado aí pela atenção. Obrigado pela visualização. Tem muitos temas aí que eu gostaria de comentar, que nem o último. Minha emoções passadas fizeram, mas estamos discutindo aqui como vai ser o próximo. As pessoas provavelmente devem ter se divertido com suas emoções intensas sobre a Guerra nas Estrelas, pô. Eu espero que tenha se divertido. Tomara. Papitulo, muito obrigado pelo seu like. Nos vemos semana que vem para mais um incrível episódio. Até a próxima. Até. Parabéns, tio. 100 dias mais felizes. Que isso.